Olá, seja muito bem-vindo a mais uma rota de aprofundamento de matemática. Eu sou o professor Áquila e nós estamos trabalhando matemática no mundo do trabalho, através das soluções socioculturais e problemas ambientais. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós vimos na aula anterior sobre o manejo florestal e como é necessário calcular área e perímetro de certos locais que devem ser feito o manejo florestal. Então, na aula de hoje, nós vamos calcular a área do quadrado, do retângulo e também do círculo, voltado para o manejo florestal. Então, acompanha esse conteúdo de área e aprenda mais um pouco da matemática. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Começando com a área de quadrados e retângulos. Um retângulo é uma figura geométrica plana que possui os lados opostos paralelos. Como você pode ver aqui, esse lado AD é paralelo a BC e o lado AB aqui é paralelo a DC. O quadrado é um caso especial do retângulo, onde todos os seus lados têm a mesma medida. Então, quadrado e retângulo são figuras parecidas, a única diferença é que o quadrado ele tem todas as medidas iguais, dos seus lados, dos seus ângulos. No retângulo, ele tem dois pares iguais, de lados, que são os lados paralelos, e os ângulos também são ângulos retos. Então, quadrado e retângulo têm essas características. Vamos avançar. Todo retângulo quanto quadrado possuem quatro lados, quatro ângulos de 90 graus cada. No retângulo, os lados AB e CD são congruentes, assim como os lados AD e BC, como eu falei no slide anterior. No quadrado, todos os lados são congruentes, possuem a mesma medida. Agora vamos ver aqui a área do retângulo. A área é o espaço interno de qualquer figura. E na área do retângulo, é só calcular a nossa base, que é essa medida aqui de BC, vezes a altura, que é CD. Então, a área do retângulo é base vezes a altura. Simples, né? Como isso ficaria para saber uma área de manejo? Logicamente, pegaríamos o comprimento de toda a área do manejo pela largura. Quando multiplicássemos, saberíamos a área total que seria feito o manejo florestal. Então, dessa maneira. Agora vamos para a área do quadrado. A área do quadrado, como as suas medidas são iguais, observe que seus lados têm medidas iguais, nós temos A ao quadrado, A vezes A, como a área do nosso quadrado. Seguindo, além da área do retângulo e da área do quadrado, nós temos também a área do círculo. Mas vamos entender o significado dessa área. Vamos lá. Imagine um quadrado de lado 4 metros. A sua área vai ser 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado, como está aqui na setinha. 4 vezes 4, nós temos 16 metros quadrados. E o que significa isso? Significa que cabem 16 quadradinhos de lado 1 metro, como você pode ver aqui, são 16. Isso significa a área de uma superfície. Se fosse um retângulo com medida 10 e 4, 10 vezes 4 seria 40, seria 40 quadradinhos. Então, cada quadradinho desse equivale a uma medida de 1 metro quadrado. 1 vezes 1, 1 metro quadrado. Vamos lá. Agora, indo para a área do círculo. Círculo é a região interna de uma circunferência. A área do círculo é a medida da sua superfície. Dado um círculo de raio R, sua área é determinada pela seguinte expressão: π vezes r elevado ao quadrado. Nós sabemos que π é igual a 3,14. Então, quando eu sei a medida do raio
de uma figura circular, eu consigo calcular usando 3,14 vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Olha que simples são as nossas áreas que estamos trabalhando. Agora vamos fazer um pequeno exemplo. Um dos sistemas de irrigação utilizados na agronomia é o de pivô central. Um braço de metal é preso por uma de suas extremidades ao centro de um círculo e percorre um campo circular durante o dia, irrigando os locais por onde passa, de modo que a outra extremidade passa pela borda desse mesmo círculo. O resultado obtido por esse sistema são plantações perfeitamente circulares. Supondo que o braço utilizado para irrigação de um campo circular tenha o comprimento de 300 metros, qual será a área irrigada por ele em uma volta? Vamos observar a fórmula da área do círculo. Nós temos π vezes r elevado ao quadrado, onde a questão já nos diz que π é igual a 3,14, então A é igual a 3,14. E aí nós sabemos que o braço utilizado nessa irrigação, ele tem um comprimento circular de 300 metros. Olha que braço grande. Então, seria o raio da nossa figura, onde a região circular, onde essa irrigação acontece, esse braço aqui, 300 metros, ele vai girando e forma um círculo, ok? Então, nós temos aí o raio igual a 300, vai ficar da seguinte maneira o cálculo. Vamos lá, a área é igual a 3,14 vezes 300 elevado ao quadrado. Quanto que é 300 elevado ao quadrado? 90.000. Então, nós temos 3,14 vezes 90.000, que área grande, 282.600 metros quadrados. Como falado anteriormente, essa área corresponde a quadradinhos de 1 metro quadrado, 1 metro de comprimento com 1 metro de largura. E essa foi a nossa aula de hoje relacionado à matemática voltada para a área da agricultura, agronomia, entre os sistemas de manejo florestal. Tudo isso utiliza a área do quadrado, do retângulo e do círculo. Também pode utilizar outras áreas diferentes, só que aqui não daria tempo, mas você pode pesquisar dos quadriláteros notáveis, essas áreas que são bastante importantes para o cálculo do manejo florestal. Muito obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.